Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo pra vocês conteúdo de Lords of the Fallen, um dos jogos que está para ser lançado aí em 2023 e mais precisamente no mês de outubro, ali no dia 13. E outubro realmente está muito cheio. E esse jogo em específico tá me chamando bastante atenção, não à toa. Esse é o terceiro vídeo que eu tô trazendo aqui pra vocês do jogo, sem nem mesmo ele ter sido lançado. Então ó, cardzinho tá ali em cima caso vocês queiram conferir os outros dois conteúdos. Um deles foi uma reação a uma gameplay de 18 minutos que a IGN fez, e o outro foi um vídeo contra um dos chefes do jogo, que tem duas fases, que ficou animal, galera. O jogo tá realmente muito bonito, visualmente e artisticamente também. Vamos dar uma conferida então em mais dois vídeos que a gente teve sendo lançados pela IGN, e aí a gente pode conferir um pouco mais do jogo aqui com vocês também. Mais precisamente nesse vídeo a gente vai dar uma olhada no mundo de Umbral, que é o mundo, o reino dos mortos, né? Onde a gente morre, a gente vai pra lá, é basicamente como se fosse um mundo invertido do Stranger Things. Esse jogo tá trazendo essa mecânica diferente, que tem nos dois mundos pra explorar numa mesma exploração. A gente vai explicar tudo aqui pra vocês nesse vídeo aqui. Então, deixe seu like aí que é muito importante pra apoiar todo o conteúdo e seguir assistindo esses vídeos insanos. E se inscreva, né, galera, pra você receber a notificação deles, obviamente. Assim você não perde nada, beleza? Vamos diretamente aqui pra primeiro vídeo, né, que a IGN fez. Eu deixei, galera, a legenda automática aqui pra vocês, tá? A gente não tem uma legenda em português e nem tem uma dublagem aqui. No caso, essa legenda, ela tem bastante erros, então já tô avisando pra vocês que a culpa não é minha, né? É automático do YouTube, galera. Vamos dar uma conferida aqui. Olha só. Reino dos vivos, Axiom, e o reino dos mortos, o Umbral. E a gente pode ir entre os dois mundos. But there's a lot more to Umbral than just a Stranger Things-esque upside-down dimension with creepy tendrils and eyeballs. Cara, olha esses olhos, mano, que ficam olhando a gente. É bizarro, cara. Os olhos ficam no mundo dos mortos, tá? Ó. Esse primeiro vídeo aqui é mais precisamente do mundo de Umbral, né? O mundo, o reino dos mortos. Vamos lá. A gente recebe aí a lamparina. Beleza. Olha que interessante, mano. Olha isso. Muito louco, né? Então, assim, você precisa usar a lamparina. E, cara, às vezes vai ter inimigos ali também, tá ligado? Você vai ter que dar um jeito, matar eles primeiro, pra depois utilizar a lamparina. E ali a gente viu que o portão tava fechado no mundo dos vivos, mas colocando a lamparina pra frente, né, galera? Essa animação de colocar pra frente, a gente vê o mundo dos mortos. E aí, no mundo dos mortos, a passagem tá desbloqueada e a gente consegue seguir. No caso aqui, a gente também pode viajar pro mundo dos mortos. É o caso que ele vai fazer agora, ó. And eventually you will have to voluntarily pull yourself into Umbral in order to physically interact with certain objects that will allow you to find a path forward. Aí vem ali e passa pra dentro, né? A gente abre a passagem. No caso aqui, galera, ele poderia seguir até essa borda do penhasco utilizando apenas a lamparina. Porém, quando ele chegasse aqui, ele precisaria realmente ir para a Umbral para conseguir puxar ali, porque você tem que fazer uma interação. Então, dependendo da situação, você realmente vai ter que viajar para o Reino dos Mortos. Não dá para simplesmente levantar a lamparina e seguir em frente. Tem um risco, né? Tá. Vendo só que louco? And will have to do the usual Souls-like journey of retracing your steps from your last checkpoint back to the spot where you died in order to claim your lost vigor. Tá, então é o seguinte, vigor, inclusive, é como se fosse as almas que a gente tem em outros jogos Souls-like, Dark Souls, Demon Souls. No caso do Demon Souls foi o que eu joguei, né, galera? Eu não sou tão fã de Souls-like assim, mas esse aqui tá me chamando bastante atenção. Essa parada aí de você morrer, você tá no mundo dos vivos, que é a Axiom, você morreu. Você não morre, você vai pro mundo dos mortos, como se fosse a forma de alma, né, entre aspas, galera. E chegando no mundo dos mortos, aí sim, se você morrer de novo, aí você realmente morre, dá game over no jogo, você vai ter que voltar da fogueira, também entre aspas, que aqui não se chama vestígio, no caso, para conseguir retornar ao caminho e pegar ali as suas almas, o seu vigor de volta. É menos punitivo, né, galera? Querendo ou não. Bem menos punitivo.
First, they wanted to avoid that cycle of the game over screen, racing back to get your fallen resources, and repeating this over and over again every time É you die. interessante a mecânica. E é uma inovação também, né? É o que eles falam ali. Eles estavam procurando uma inovação e conseguiram. And instead, you had the option to disengage, unless you were in a boss fight. In the words of creative director Cesar Virtuoso, plunging the character into a então assim, ó, nas batalhas contra chefes, olha só, a gente não consegue fugir da batalha depois. Agora ele falou ali, contra inimigos normais, pô, você morreu, você pode tentar dar uma meia volta logo depois de morrer pra você não perder realmente a sua vida, né? Mas contra boss você tem duas chances, então, interessante. Muito interessante, cara, é uma mecânica bem diferente, né? Olha só que louco isso. In Umbral while you're in Axiom, enemies in Umbral are certainly able to interact with you. And if something in Umbral attacks you while your lamp is out, you'll get pulled into the land of the dead, louco, hein? which basically amounts to an instant kill on one of your lives. Louco isso aí, galera. Be careful when you've got that lamp out. A gente não consegue fazer uma interação quando tá segurando a lamparina pra frente com o mundo, né? No caso, pra abrir um caminho ou, sei lá, pegar um item. Mas, no caso ali, se algum inimigo te vê, ele realmente consegue te ver e consegue te atacar. E se ele te acerta o ataque, você morre instantâneo, é hit kill. Muito louco, velho. The duality of the realms of the living and the dead also comes into play during combat. Your lamp is able to do more than just provide a window into the Umbral realm. Ó, a lamparina serve pra mais do que simplesmente abrir uma janela. Aí a gente tem as habilidades da lamparina. Olha aí, Soul Flay, puxa a alma do inimigo. The damage you deal to an enemy's soul is treated as withered damage, which is basically temporary damage that gets delivered all at once if you can land a single hit once the soul returns. É um dano temporário quando o inimigo volta pro corpo, né? Quando a alma do inimigo volta pro corpo dele, se você atingir ele mais uma vez, você tira aquele dano que você tirou na forma de alma. When you yank a soul from an enemy, you can direct which way you want it to go. Olha, mano! So, if you were to yank an enemy's soul off the ledge, isso, cara? you can instantly kill them with a single blow. Legal demais isso, hein? Olha aí. Dá pra direcionar pra onde você quer que a alma vai. You can refill your charges by using another one of the lamp's special abilities, Soul Siphon. Ah, então, ó, usa cargas pra fazer aquela habilidade de Soul Flay ali que a gente viu, né? Usa cargas. E pra recuperar essa carga, a gente usa o sifão de alma aí da lamparina. E a gente meio que suga alguns pedaços do cenário. Seria tipo os olhos, será? Olha, inimigos com parasitas de Umbral. Remember that if you're in Axiom, you can't interact with enemies in Umbral. Tá. You won't even be able to see the parasite. Ah, olha só, galera. Puxa a lamparina, você consegue ver os parasitas no reino de Umbral. E aí tu usa o sifão de alma para tentar destruir ele sem você estar em Axiom. Entendi. Entendi, mano. É mais complicado, né? Porque aí você tem que desviar do inimigo enquanto usa o sifão de alma. É bem mais complicado. No caso, se você já tá ali em Umbral, é simplesmente, pá, porrada e já era. Um hit ali já destrói o parasita. Ó, difícil de sair do mundo dos mortos. O vestígio. Que é como se fosse a fogueira, né? Aí você planta uma semente. Vem o capiroto ali. E aí você consegue ir pro mundo dos vivos novamente. As the longer you hang around in the realm of the dead, the worse it is for you. There's an affliction called Umbral Dread, which deepens every passing second you remain in Umbral. Olha, galera. Top right of the UI. As the affliction deepens, maluco isso, hein? Will start seeing Umbral echoes and illusions of monsters that will occasionally materialize into existence. Dá pra ver ali. Ó, esse bichinho. These monsters will become, ultimately culminating in the appearance of a monster that the developers didn't want to spoil, but described as being the apex predator of the Umbral realm. But there is a risk reward. Olha só que maluco, galera. Quanto mais tempo a gente fica no mundo dos mortos, mais perigoso se torna o lugar. A gente começa a ver esses monstrinhos aparecendo do nada, e do nada também eles vão se movimentar, vão tentar te atacar, mas não só isso, quanto mais tempo passa, mais perigoso fica, porque monstros mais fortes vão aparecendo até aparecer o Predador Apex,
que eles mencionaram aqui, que seria tipo o monstro supremo do jogo. E é o olhinho aqui, né, que vai tendo essa medida, entre aspas. E quando a gente tá no Reino dos Mortos, a gente tem esse multiplicador aqui de almas, né, que a gente pega mais vigor. Eu mencionei isso pra vocês no vídeo passado, se eu não me engano. O que será que seria esse multiplicador? Agora a gente já sabe o que é, né? Interessante. E além disso, a gente também tem baús e equipamentos que a gente só consegue pegar no Reino dos Mortos. Então quando a gente volta pro Reino dos Vivos com esses equipamentos, a gente ficaria mais forte. Interessante. There are plenty more surprises that await you in Umbral, but those are left for you to discover on your own when Lords of the Fallen releases on PC, legal, hein, galera? Series X and PlayStation 5. Bem legal, mano. Pô, cara, esse jogo tá muito massa, velho. Make sure to check out our boss battle gameplay and stay tuned all throughout the month mas é isso aí. As our IGN first coverage continues on. Beleza, a gente tem um outro vídeo aqui também, e só pra gente finalizar ali também, galera, que a gente tava comentando, a fogueira não é simplesmente igual ao Demon Souls, Dark Souls, que você chega nela, ativa e pronto. Você precisa de um item pra ativar o vestígio no Lords of the Fallen. E esse vestígio, esse item no caso, ele é escasso. Então você vai ter que também ter uma estratégia e pensar, pô, será que vale a pena eu ativar esse vestígio aqui? Ou dá pra eu avançar mais um pouquinho? É muito interessante essa mecânica também, galera, de não ser algo totalmente aberto. Tipo, pode usar à vontade. Beleza, vamos lá. The original Lords of the Fallen holds the distinction as being one of the first non-From Software developed Souls-likes to put its own unique stamp on the genre. Primeirão Lords of the Fallen aí, ó, 2014, já faz tempo, hein? Mas eu lembro que o pessoal criticou bastante o jogo também, mano. Eu não sei se era por performance, sei lá. Não cheguei a jogar. Olha, afirmação ousada, hein? Mas realmente, nossa, olha os olhos, mano. Eu acho que essa mecânica de dois mundos aí, ela traz uma nova geração com ela também. Porque, cara, pra renderizar isso em tempo real, é mais complicado mesmo. Vamos lá. My memories of the original Lords of the Fallen have largely faded away, with the exception of one sticking point. I remember that the movement and combat felt very slow and lumbering, even when using a class that's supposed to be the quick one among the three starting choices. Uma das coisas que o pessoal reclamava mesmo. Movimentação muito travada no antigo, né? Mas aqui, ó, dá pra ver que o jogo tá bem bonito, né? Tá bem feito, a movimentação, os ataques. A gente comentou isso naquela gameplay de 18 minutos também, galera, que tinha ali um chefe de anjo. Olha que maluco. A gente pode mudar a postura no meio pra fazer combos. Interessante. Ó. Pega duas mãos, tava com uma mão só na espada, depois forma ela de duas mãos. Dá pra misturar com ataques mágicos também. Cara, bastante liberdade no combate mesmo, viu? Bem legal. Pior que efeitos sonoros a gente tem ouvido pouco, né? Tá sempre uma narração em cima. Ele tá reclamando dos efeitos sonoros, no caso, né? Mas cara, sendo bem honesto, olhando assim a batalha, eu achei que tá bem suave, mano. Vai comentar um pouquinho do level design. Add on to that the fact that enemies have a nasty habit of hiding behind boxes and then lunging out at you at just the right moment to try. Os inimigos da pegadinha, velho, atrás das caixas aí pra tentar derrubar você do penhasco. Caraca, olha o chutão, mano. This is Sparta. Muito massa. Realmente, o level design tem que estar de parabéns, cara. Porque, ó, dá pra usar habilidade, dá pra você dar chute, dá pra você empurrar. Mas, claro, você também tem que se cuidar, porque os inimigos tentam te derrubar também, mano. E derrubou já era, né? Morte certa. Olha esse chefe aí, cara. Meu Deus. Olha só o que ele comentou aqui, galera. Cada boss que ele encontrou foram bosses que tinham duas fases. A gente viu aquele boss do Tancred em Rainhold, né? A gente teve aquele boss que, cara, insano. Ele tem uma cabeça atrás, velho. Ele se transforma num monstrengo bizarro. E a primeira fase já é insana, mas a segunda é muito maluco. E esse aí, olha o tamanho do bicho, mano.
E também vai ter 2 fases, né, como ele fala. E esse aí a gente também viu. Exatamente. Parece uma valquíria, né? As partículas estão muito bonitas. As espadas da revelação aí, velho. Cara, tá muito foda. Tá muito foda. The Boggler fight I was much less of a fan of, though I only reached him at the end of my demo and only got a couple of attempts in before I had to put down the controller. When things moved to E aquela coisa, né, galera? Bosses de 2 fases, quando chega na segunda, geralmente ele fica muito mais difícil. But by far the most exciting and unique element in Lords of the Fallen is the relationship between the 2 parallel realms, Axiom and Umbral. Olha isso, mano. Axiom is the world of the living, and bathed in a warm, comforting glow, while Umbral is oppressively dark and depraved. There are gross, como ali precisa interagir, ele tem que ir pro mundo dos mortos, interage e passa. Os corpos pendurados, nossa senhora, velho. Olha isso. Tem uma água ali, cara. Que isso, cara? O rio tá seco, no caso, né? Aí é basicamente o que ele falou lá no outro vídeo, né? If you die while in Umbral, though, it's back to the last checkpoint for you, as you do the usual Souls-like song and dance. Olha a bombinha. Having to fight your way back to the spot you died in order to reclaim your lost currency. We have a full deep dive going into the Axiom Umbral mechanics, so I won't go into it in too much more detail here. But what stood out to me was that even though the idea of having 2 parallel but thematically different realms is not a new idea in games, here in Lords of the Fallen, it never feels like a gimmick. Instead, just about every element of the game is enhanced by it. Exploration is more exciting when you have to make that call of whether or not you should make the jump into the Umbral realm. Isso é foda mesmo, mano. Você tem que decidir ali se realmente vale a pena você ir pro mundo dos mortos pra, sei lá, explorar um lugar que você viu que pode ter um caminho ali, tá ligado? Às vezes que não seja um caminho principal, aí vai que tem esse baú gigante ali com um set bonito, um set bom. Tá bem diferente, né? Cara, legal demais, galera. Legal demais, galera. A gente também teve ali alguns comentários enquanto ele tava falando sobre o jogo não ser tão punitivo assim, galera. O que eu também acho que é algo bacana. A gente teve aí recentemente o Elden Ring, que também não é um jogo super punitivo, se tratando de Souls-likes, né, galera? Você pode dar uma farmada, o que facilita seu jogo ali durante o caminho. Mas esse aqui também. Afinal de contas, você morre uma primeira vez, vai pro mundo dos mortos, tem mais uma chance. Então já é algo a mais, até mesmo contra bosses. Aí você tem, por exemplo, uma janela ali de desviar dos ataques com o rolamento, ou com também o parry. Tem uma janela maior. Eles comentaram aqui, galera. Então, eu acho que é um Souls-like que vai aí ser bem convidativo também para novos jogadores. E essa parada de 2 mundos, galera, realmente foi, cara, a cereja no topo do bolo para mim, porque realmente se destaca demais na gameplay. O que vocês acharam do game, galera? Tá da hora? Curtiram? Vou tentar trazer uma gameplay completa aqui pra vocês quando ele for lançado no dia 13 de outubro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui também. Se sim, não se esqueçam de deixar o like aí, que é muito importante pro canal. E se inscreva pra acompanhar todos os vídeos que eu venho trazendo aqui pra vocês, beleza? Eu vou indo nessa. Valeu, um abraço, galera, e até mais.